Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao OusarCast, podcast das pessoas que ousam. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial, a Débora Kelly Oliveira. A Débora, minha gente, é terapeuta, atua com temas ligados ao desenvolvimento humano, liderança, gestão de pessoas e posicionamento profissional. E vem construindo uma trajetória marcada por escuta, transformação e impacto real na vida das pessoas e também das organizações. Ao longo da sua caminhada, ela também tem se dedicado a projetos que fortalecem competências cada vez mais essenciais no nosso tempo, como comunicação, networking, criatividade, marca pessoal, gestão de projetos e identificação de oportunidades. E é justamente sobre esse encontro entre carreira, saúde emocional, liderança e desenvolvimento humano que nossa conversa de hoje vai acontecer. Débora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por participar do nosso programa. Denis, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com você, né? É uma honra poder ser convidada no seu canal, eu acompanho o seu trabalho aí e acho ele sensacional, né? Eu vejo o seu dinamismo e toda a sua competência, né, para trazer temas tão importantes que nós vivemos aí levantando essa bandeira. Então, para mim, a honra é toda minha estar aqui do seu lado hoje. Muito obrigada. Perfeito. Débora, antes da gente entrar nas perguntas, eu já fiz aqui uma breve introdução, mas nada melhor do que o próprio autor escrever a sua trajetória de vida, trajetória profissional. Você pode contar um pouquinho para a gente? Você está com tempo? Senta que lá vem coisa, né? Vamos lá. Bom, Denis, eu comecei minha vida profissional muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, lá no interior de Minas. Comecei a trabalhar na padaria do meu irmão, depois no supermercado dele, e assim fui crescendo, né? Trabalhando sempre com o olhar de querer sempre aprender muito, sempre fui muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito espontânea, então eu me formei em administração de empresas, né? Sempre tive meus próprios negócios quando eu fui mãe, né? Eu fui mãe muito jovem, com 21 anos, e aí meu pai me deu meu primeiro empreendimento, que era uma loja de roupa. Depois eu fui trabalhar com a minha mãe no restaurante dela. Aí eu me formei em administração, e aí eu fui trabalhar como área comercial, né, representante de vendas. Depois de representante de vendas, eu comecei a ministrar cursos, palestras, trabalhar com desenvolvimento humano pelo SENAC de Minas Gerais, todo o sul de Minas ali. Aí eu tive meus próprios negócios, eu tive meu próprio restaurante, eu tive um escritório de empréstimos consignados, e aí eu fui para Santo Tomé das Letras, onde eu tive um restaurante só meu, e aí eu também gerenciei algumas casas de restaurante antes disso em Belo Horizonte. Depois eu fui para o Ceará, onde eu me tornei professora de faculdade, também tornei terapeuta, né? Fui trabalhar com um psiquiatra muito renomado, Adalberto Barreto, e depois eu vim para São Paulo, onde eu estou hoje, né? Onde hoje eu atuo como professora, como consultora, presto serviços para a FIP, Sebrae na área de empreendedorismo, dando mentorias e consultorias para os empresários. E é isso, né? Resumindo aí um pouco da história. E atuo como psicoterapeuta, né? E hoje eu tenho um projeto muito grande aí de levar a saúde mental para dentro das organizações. É a grande bandeira que eu carrego aí, né? Desde 2017, muito antes do pessoal falar em saúde mental dentro das empresas, eu já parecia uma doidinha falando, gente, a gente precisa levar a saúde mental para dentro das empresas. E quando eu trabalhei com a Adalberto Barreto, que eu aprendi a técnica da terapia comunitária integrativa, né? Eu
desenvolvi as rodas de terapia organizacional para dentro das empresas. E aí eu tenho levado essas temáticas aí, né, levado esses assuntos em pauta. E completando minha graduação, eu tenho uma pós-graduação em gerência de projetos e uma pós-graduação em psicologia transpessoal, várias formações de terapia integrativa. E é isso, um pouquinho de mim resumido aí. Excelente, uma trajetória muito rica, cheia de particularidades, né? No Sim. ramo empresarial, gastronômico, com vendas. Quando é que foi que o bichinho do desenvolvimento humano te picou, Débora? Olha, desde quando eu comecei a dar aula no Senac, em 2002, mais ou menos, que eu comecei a perceber dentro da sala de aula que a maior fragilidade nossa está na nossa autoestima. A nossa autoestima é a nossa maior riqueza, nossa maior potência, né? E sem ela a gente não é nada. E eu percebia muitas pessoas que iam fazer cursos profissionalizantes no Senac que o apelo delas muitas vezes estava na insegurança, na falta de autoconfiança em si mesmo, e aquilo começou a mexer, né? Eu falava, gente, essas pessoas precisam entender quem elas são, valorizar o que elas são, né? E aí eu comecei a desenvolver cursos de autoestima, né? E eu tinha um projeto lá atrás, assim, muito grande, de fazer um curso que até realizei, que é o curso Renascer, né? Só que naquela época eu não tinha a bagagem, as ferramentas ainda que eu precisava para poder desenvolver aquele curso. E é aquela coisa assim, parece que eu joguei tanto isso para o universo que a vida foi me levando, que eu fui parar. Eu falo que passou um tsunami na minha vida e eu fui parar nas praias do Ceará. E aí eu conheci esse psiquiatra, Adalberto Barreto, o qual eu me apaixonei pelo trabalho dele, que é fabuloso, e comecei a aprender a trabalhar do lado dele, aprender o que ele fazia e buscar o autoconhecimento também de algumas tragédias que aconteceram na minha família. Eu fui vendo o quanto era importante a questão do cuidado com a saúde mental. E aí eu fui me aprofundando, eu me tornei coach, eu me tornei terapeuta, e hoje eu sou psicoterapeuta. Então, assim, eu fui aprofundando e até hoje sou uma grande estudiosa do comportamento humano, da mente humana, porque eu acho que sem autoestima ninguém consegue sobreviver. E se a gente não cuida desse patrimônio nosso, outros vão cuidar por nós. Então, antes que alguém me diga quem eu sou, eu preciso primeiro saber quem sou eu. E assim, tudo que eu vou descobrindo em mim, eu quero ajudar outras pessoas também a ter essa compreensão. É isso. Interessante, eu lembrei agora daquela máxima: quem não se posiciona é posicionado, né? Então, por isso que Exatamente. vem a importância do autoconhecimento, para que você se coloque dentro do mundo, dentro do mercado de trabalho também. E, Débora, É, você... Pois desculpa, não. eu vejo o autoconhecimento, para mim, hoje, o autoconhecimento é a maior religião que alguém pode ter. Né? Quando a gente se conhece, a gente consegue compreender Deus. Quando a gente entende a riqueza que nós somos, né? A complexidade de coisas maravilhosas que existe. A gente tem sombra, mas tem luz. Mas aí a gente entende como Deus é perfeito e tudo tem. Quando a gente se conhece, a gente entende mais Deus. Então, para mim, hoje, autoconhecimento é uma religião. Uma linda concepção de mundo. Gostei bastante. E, Débora, você acha então que para as empresas que querem maximizar performance, elas têm que primeiro fazer com que as suas equipes passem por transformações individuais e coletivas? Olha só, Denis, é um assunto que eu gosto muito, que eu gosto muito de levar as pessoas para refletirem sobre isso, né? Por quê? Uma empresa é o lugar que a gente mais passa o tempo da nossa vida, né? Então, a gente não pode ser robôs que estão ali só para produzir de uma forma mecânica. A gente tem que estar em processos de desenvolvimento constante. Então, aquela empresa
que ela humaniza, que ela entende que o seu maior capital ali é o ser humano, que ela precisa do ser humano, tanto para o cliente interno quanto o cliente externo, ela vai investir em pessoas, em comportamentos, em desenvolvimento humano. E aí, a empresa que investe, que ela escuta o seu colaborador, né? Que ela acolhe esse colaborador, que ela enxerga esse colaborador além de números, né? Porque são os colaboradores que vão fazer números, né? E para eles fazerem números, tem que entender que ser humano é movido a emoções. E cada um de nós trazemos uma história, uma trajetória, né? É muito sistêmico. Nós somos semelhantes a um monte de coisas, mas cada um teve uma trajetória de vida, cada um tem uma história para contar da sua infância, da sua família, e isso não tem como, vai refletir no nosso trabalho, vai refletir nos nossos relacionamentos. Então, a empresa inteligente, hoje, ela quer ouvir o seu colaborador. E eu costumo dizer que líder bom, ele não é líder só para bater metas, ele tem que liderar talentos, porque se ele souber liderar talentos, ele vai conseguir desenvolver o que cada um tem de melhor. Então, a empresa que não investe no autoconhecimento do seu colaborador, no desenvolvimento humano, no treinamento, na educação corporativa, provavelmente essa empresa está ficando para trás, né? Ela está perdendo muito campo para outras que já começaram a enxergar e fazer esse trabalho aí na frente. Magnífico, eu também endosso as suas palavras e acredito que passa por uma transformação não apenas dos liderados, mas também dos líderes, que para liderar essa transformação tem que começar por ele. Claro. Então, entrar em processos de autoconhecimento, desenvolvimento humano, treinamento, processos em grupo, para que ele possa, assim que se autoconhecer, ou melhor, eu não acredito que isso tenha fim, é um processo contínuo, o autoconhecimento, mas assim que pelo menos ele dar o start, o pontapé inicial, ele consiga levar esse mesmo desejo, essa mesma necessidade para os seus liderados, para a sua equipe, porque eu acredito que autoconhecimento não tem contraindicação, ela pode ser aplicada à vontade, aos borbotões, para que todos tenham os benefícios dela, né? E, Débora, me diz uma coisa, o que que você enxerga nas suas consultorias que ainda é praticado dentro da empresa, que machuca os seus integrantes, mas que mesmo assim é considerado normal, que é considerado um integrante do jogo? Denis, você falou tanta coisa aí que a minha mente borbulhou aqui, né? Porque, assim, quando você fala na questão de liderança, ter o autoconhecimento, eu lembro que na minha pós-graduação, a minha conclusão de curso foi sobre inteligência emocional para gestores de projetos, né? Porque quando alguém ocupa uma posição de líder, essa posição se torna muito solitária, porque um líder ele tem que ser imparcial, porém ele tem que ser acolhedor ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele tem que ter uma postura firme. E muitas vezes eu vejo no LinkedIn as cobranças, porque líder é bom, líder é isso, líder é aquilo. E como você mesmo falou, o autoconhecimento, eu falo que ele é um passeio no barco em alto mar, ele não tem volta, né? Quando você começa no autoconhecimento, você não consegue voltar para trás, você só quer cada vez mais descobrir, porque a nossa mente, ela é muito extensa, a gente conhece só a pontinha do iceberg. Então, imagina uma pessoa que ela é promovida a lideranças simplesmente pelo conhecimento técnico dela, né? Essa pessoa não foi preparada, não foi desenvolvida como ser humano para cuidar de outros seres humanos. Porque o que é o papel de um líder? Né? A gente acha que líder é criar status, criar autoritarismo, e é totalmente o contrário. O líder ele veio para servir, ele veio para ser a cabeça de uma equipe, né? Para ajudar as pessoas a pensarem, gerir conflitos, resolver problemas, né? Então, assim,
O papel do líder, ele precisa ser sempre olhado com muito carinho e respeito, e principalmente responsabilidade, tanto de quem coloca uma pessoa para ser líder e quem assume um papel de uma liderança. E aí cai numa coisa que a gente chama, dentro da psicologia transpessoal, de normose, né? É um termo que o Roberto Crema desenvolveu, que fala sobre a doença da humanidade, que a pior doença da humanidade é a normose. É aquilo que nunca deveria ser normal, se torna normal. Então, foi uma das coisas que mais me incomodou quando eu comecei a falar sobre saúde mental dentro das empresas que precisavam ser debatidos. Por quê? Aquele assédio moral, aquela competitividade absurda, aquele assédio sexual também, né, que acontece, autoritarismo, cobranças de metas mirabolantes, coisas assim que as pessoas, quanto mais você produz, enquanto todos dormem, você está trabalhando, e é assim que tem que ser. Esse pensamento doentio, que acabou adoecendo muitas pessoas, e que hoje a gente vê esse retrato da sociedade como está, quando a gente liga o computador e vai ver as notícias, liga a televisão, vai ver as notícias, e a gente vê tanta atrocidade acontecendo na nossa sociedade. E as pessoas não entendem que isso tudo é reflexo de um mercado que está cada vez mais competitivo, um mercado de trabalho onde as pessoas passam a maior parte do teu tempo e criando rixas, né? Dificuldade de relacionamento interpessoal, uma falta de respeito absurda. Então, isso são normalidades que não são normais, são normoses, que estão adoecendo a empresa, estão adoecendo a sociedade, estão adoecendo as famílias. E por isso que a gente está ouvindo tanta notícia ruim por aí. Então, eu acho que hoje assumir o papel de uma liderança, você tem que primeiro assumir o papel do compromisso de você com você mesmo, de buscar esse autoconhecimento, buscar curar as suas feridas emocionais, né? Porque quando você vai lidar com pessoas, é como Deus dizia para Moisés lá na Bíblia, lá antigamente, né? Quando for entrar na Terra Santa, tire os sapatos, porque você vai entrar em solo sagrado. Então, quando você vai direcionar alguém, você vai falar com alguém, tratar com pessoas, você precisa entender que ali é um campo sagrado. E você precisa respeitar esse campo sagrado. Você não tem que aceitar a pessoa ser daquele jeito, mas você tem que, no mínimo, respeitar cada um do seu jeito. E eu acho que dentro de uma empresa é um organismo vivo, onde tem pessoas de todos os jeitos, todas as crenças, todas as etnias. E quanto mais for as diferenças, mais riqueza vai ter se souberem aproveitar esses talentos. Porém, a gente não deve normalizar aquilo que o nosso ego machucado muitas vezes acaba cometendo dentro de um trabalho para a gente poder sobressair na frente dos outros. Não sei se eu respondi aí, ficou meio comprido, mas... Respondeu sim, eu acho absolutamente necessário líderes com musculatura psicoemocional, que já tenham pelo menos um certo esclarecimento na gestão das suas emoções, que entenda quando ele é acometido por raiva, medo, tédio, que ele sinta, receba essa informação, entenda e depois tome a decisão do que fazer com ela. Infelizmente, a gente sabe que ainda é uma minoria, mas é perceptível que existe uma transição em andamento, né? Eu vi um corte hoje de uma entrevista com o Alexandre de Micheli, que é autor do programa Lideranças Virtuosas, que se propõe a construção de um líder mais humanizado, de um líder para os novos tempos. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que a liderança de comando e controle não é ruim apenas para os liderados, mas para o líder também. Machuca o líder, desgasta, porque ele tem que estar o tempo todo com o radar funcionando num ritmo alucinante para detectar qualquer irregularidade, qualquer gap e ir em cima daquilo.
Isso também confere a ele um papel de microgerenciamento, evitando que ele possa alçar voos maiores, ter a visão mais estratégica. Ele passa a ser, em vez de ser o presidente ou um diretor, ele acaba muitas vezes atuando como um coordenador, como um bedel, né? Um bedel de corredor de escola, para fiscalizar se os funcionários estão cumprindo o horário direitinho, se estão cumprindo as metas. Então, acho que passa também essa mudança do líder transacional para o líder transformacional, para o líder educador, é positivo não apenas para os liderados, mas para o líder também, porque ele vai conseguir florescer o seu potencial, não é? Eu acredito que cerceia muito o desenvolvimento do próprio líder, ele ter que ficar fiscalizando ali, com esse olhar de bedel, horário de funcionário, comportamento de funcionário, em vez de olhar o todo, em vez de ter uma percepção, uma atuação mais holística. Eu acho que é isso que acaba faltando nas lideranças atuais, né? Mas, Débora, eu queria pedir para você explicar um pouco melhor. Eu achei muito interessante quando a gente conversou, que você mencionou as rodas para organizações, rodas de terapia para organizações. Como é que funciona? Como é que você prepara esse ambiente? Quais as dinâmicas, quais atividades? Lógico, sem revelar tudo, né, para não dar spoiler também, mas uma palhinha, em linhas gerais, como que funciona essas rodas terapêuticas dentro das organizações? Então, como eu disse, essa metodologia foi uma adaptação do trabalho do Adalberto Barreto, que é as terapias comunitárias integrativas, né? Que eu adaptei numa linguagem organizacional. Quando eu conheci essa técnica, eu comecei a trabalhar com ele, eu falava, gente, as empresas precisam disso. Por quê? Porque lá é um espaço de escuta, né? De segurança. As pessoas precisam ter espaço de segurança. E todo mundo quer ser ouvido e todo mundo quer ser visto, né? Se você fizer uma pesquisa de clima organizacional, como eu já fiz várias dentro de empresas, e o que as pessoas mais se sentem motivadas é quando elas são, é muito mais do que um aumento de salário, é quando elas são vistas e são reconhecidas e valorizadas. Então, a roda de terapia, ela tem regras, né? A gente trabalha com algumas regrinhas. Primeiro, a gente cria um espaço de segurança, de acolhimento. Então, ali a gente tem algumas regras, tipo, a gente não pode dar conselho, a gente não pode julgar, a gente não pode dar sermão, não pode existir punição. A gente vai sempre falar da gente, na primeira pessoa. Eu, o que eu sinto, quais as minhas dificuldades ou as minhas alegrias. Mas também é preparado um momento de quebrar o gelo ali, onde que a gente também convida a nossa criança interior, né? Para poder brincar. A gente cria um espaço lúdico ali também para soltar, para as pessoas se sentirem confortáveis, à vontade. E aí existe um trabalho de ressonância. Por quê? Todo grupo, toda comunidade, todo espaço que tem pessoas tem problemas, mas também tem soluções. Se as pessoas pensam junto, todos com o mesmo foco, no mesmo objetivo, elas conseguem encontrar soluções grandiosas para o seu problema individual e para o problema da comunidade, né? Então, ali, dada a oportunidade, tem o passo a passo dessa roda, né, que eu não vou abrir aqui, que é extenso e as pessoas não entenderiam. Tem um espaço onde as pessoas vão dizer o que vem trazendo de problema assim, dentro dela, que está incomodando, que está perturbando ela, que está deixando ela não desenvolver como ela gostaria, né? E nesse momento é criado um espaço que as pessoas podem falar com segurança, né? Que elas não vai virar uma fofoca, porque ali a gente está lidando com pessoas adultas, não é um motivo de crítica nem de piada. Então, se leva muito a sério o aprender a ouvir as pessoas sem julgamentos, sem máscaras, sem apontar dedo, sem dar sermão, porque quando a gente se coloca nesse lugar de dar conselho, de dar sermão, parece que eu sou melhor do que todo mundo. E ali cada um é o seu próprio terapeuta, né? Então, quando a gente fala
o ouvido mais próximo da boca é o nosso. E dentro da terapia comunitária, a gente trabalha com uma temática que é, quando a boca fala, o corpo sara. Às vezes a pessoa só precisa falar aquilo, ela precisa se ouvir para que ela organize as ideias dela. Porque se a gente fica ruminando um problema dentro da gente, esse problema é igual que você pegar um vidro de doce. Sabe quando você não lava um vidro de doce, joga outro doce ali, vai jogando outro doce, acaba azedando tudo? Então é a mesma coisa. Se a gente não põe para fora, não esvazia aquilo que está nos incomodando, aquilo vira um adoecimento. E quando um tem a coragem de falar, existe uma eleição ali que um tema, o que mais ressoou na história de todo mundo, vai ser escolhido. E aí aquela pessoa vai ter mais oportunidade de falar, e nós vamos fazer perguntas inteligentes para ela pensar em soluções, não para especular o problema ou para querer dar solução para ela. Não, ali ninguém é doutor de ninguém, cada um é o seu próprio doutor. E aí, quando essa pessoa se expressa, fala, conta dos seus desafios, aquilo cria um sentimento de ressonância nas pessoas. E quando eu ouço a história do outro, eu revisito a minha história. Então, aí as pessoas criam elos. Poxa, eu já passei por isso, eu estou passando. E aí, depois a gente faz a parte que cada um comenta quem já viveu aquilo, como que está resolvendo. E aí vai ter uma oportunidade de sair ideias maravilhosas, aonde as pessoas conseguem olhar e falar, olha, não é só eu que passo por isso. É porque quando a gente está vivendo um momento de depressão, ansiedade ou alguma angústia, nós temos uma tendência a nos marginalizar, achar que só a gente que passa por aquilo. E quando eu vejo que existem outras pessoas que sofrem, que também têm esse desafio, é como se eu falasse, poxa, eu não estou sozinho, né? E aí se cria um vínculo, cria apoio, cria empatia, cria ressonância. Isso melhora a comunicação entre as pessoas passam a se respeitar mais, as pessoas passam a ter mais compaixão umas com as outras. E isso eu só consigo gostar de quem eu gosto. Não, desculpa, falei uma coisa. A gente só consegue gostar de quem eu conheço, né? A gente só gosta de quem a gente conhece. E ele é uma oportunidade de ver uma pessoa sem máscara, gostar dela de verdade. E é muito mais gostoso eu gostar das pessoas, trabalhar com pessoas que eu admiro, né? Claro que a gente não vai amar e gostar de todo mundo, mas a gente vai aprender a entender aquelas pessoas, entender por que elas são daquele jeito. E aí o ambiente fica mais leve, o ambiente de trabalho fica mais humano e as pessoas ficam mais unidas, entende? Totalmente. Eu lembrei agora dos 5 desafios das equipes do Patrick Lencioni, em que ele escala, a partir de uma base da pirâmide, que o segredo de uma equipe altamente eficaz é ter na sua base segurança para conversar sobre absolutamente tudo, para não deixar rusgas, para não deixar entreveros, não colocar debaixo do tapete, porque isso acaba contaminando e demolindo as relações. Com A pessoa, certeza. a pessoa não gostou de um comentário, ela ficou ofendida porque não foi escalada para liderar um projeto e vai acumulando isso, acumulando, acumulando. As relações elas vão entrando em atrito e daí vão explodir lá na frente, né, com uma equipe totalmente desconectada, cada um remando para um lado. Então, essa premissa de que você precisa ter na empresa um espaço, um ambiente seguro para que você se manifeste, lógico, dentro dos padrões de respeito, né, sem ofender os outros, né, sem ofender os coleguinhas, dentro do civilizado, é muito natural e é producente. É a forma como você consegue crescer, com honestidade, com transparência e expondo o seu ponto de vista, mesmo que depois de algum tempo de discussão você não concorde, mas vai atuar a favor da ideia vencedora. Então, a criação dessa cultura ele coloca como uma premissa essencial para que as empresas fluam, né? Eu sempre estou dando aula para a FIP Sebrae, a gente tem uma aula de alta eficiência financeira,
que a gente trabalha muito a parte comportamental do empreendedor, né? E eu costumo dizer que uma empresa é o reflexo de quem faz a gestão dela, né? A nossa empresa, ela tem a nossa cara, ela é como se fosse o nosso filho. Então, muitas vezes, a gente acha que sabe quem a gente é, a gente acha que a forma que a gente se comunica é a forma mais correta, que as nossas intenções são as melhores, que o errado está sempre no outro. Enquanto a gente não toma consciência das nossas vulnerabilidades, porque o que eu falo é sistêmico, né? Quando você sai da tua casa para trabalhar, você não tem como deixar os seus problemas pessoais, a sua história de vida para trás e entrar ali. Só que muitas vezes a gente acaba repetindo padrões de comportamentos que a gente trouxe lá da história da nossa família, da nossa criança ferida, né? E esse padrão de comportamento ele se repete em qualquer lugar, se a gente não tomar consciência que ele às vezes pode ser prejudicial para os nossos relacionamentos, né? Então, hoje trabalhar dentro de uma empresa, trabalhar dentro de uma equipe eu vejo quanto adoecimento, quanto que as pessoas, né, para mim é assim, uma coisa inquestionável, como que dentro de uma empresa, que todo mundo trabalha para a empresa ter sucesso, ter lucro, porque se a empresa tiver sucesso, ter lucro, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ter salário, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai ter emprego, né? Todo mundo vai poder ficar rico. Não, as pessoas estão brigando entre si, competindo entre si. Por quê? Porque existe um adoecimento da alma. E é onde que é esse adoecimento da alma? No nosso ego. E a gente traz essas heranças, coisas que às vezes não foram resolvidas, que a falta do autoconhecimento acaba fazendo que a gente se atropele nessas camadas que existem dentro de cada um de nós, e que isso acaba dificultando as relações dentro das empresas. E isso adoece, contamina os ambientes de trabalho, né? Então, o quanto que é importante essa autorresponsabilidade. Aí não entra só a empresa, entra também a autorresponsabilidade de cada um. Buscar esse autoconhecimento e entender, peraí, o que é meu, o adulto funcional, e o que é comportamento meu de uma criança ferida, que muitas vezes grita mais alto do que o adulto que está ali trabalhando, que deveria estar trabalhando, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar de entender que os nossos resultados são reflexos do que eu sou de verdade, não o que eu imagino que eu seja, né? Eu gosto de fazer a seguinte provocação. Você acha que uma empresa que tem lucro com funcionários infelizes é uma empresa de sucesso? Não. Por quê? Porque os cofres podem estar cheios, mas as pessoas estão vazias. E daí, mais cedo ou mais tarde, isso vai refletir e causar prejuízos no indivíduo, na corporação e depois em toda a sociedade. Como você bem disse, Débora, várias vezes, é tudo sistêmico. A Lucilena Galvão usa aquela metáfora do colar, e que ela, inclusive, fez uma palestra, acho que para a seleção feminina, não vou me lembrar se de futebol ou de vôlei, e que ela usou um colar ali com pedras, né? E que cada uma delas, cada uma das integrantes da equipe, era uma pedrinha, uma pérola. Né? E que se você arrebenta o fio e as pedras caem, daí você perde ali a consistência, perde a essência, perde a egrégora que foi criada ali. Mas como essa metáfora ilustra muito bem como tudo está ligado. A gente acha que não, né? Você citou a questão de notícias, né, que falam sobre violência, etc., e que nós tratamos como normose, nós estamos acostumados a ver notícias de guerra, de corrupção, de violência, de assassinato, e a gente normalizou isso, a gente acha normal, quando a gente deveria considerar uma verdadeira aberração, não é? Então, acho que passa também para a gente fazer uma leitura do que pode ser aceitável e do que a gente tem que trabalhar para que não continue sendo encarado como algo que faz parte do jogo, que faz parte da rotina, como, por exemplo, ter funcionários com burnout, com crise de pânico, com sobrepeso, com estresse excessivo, pessoas que não Alcoolismo. dormem,
adictos, né? Isso. Tem muita gente que só vai trabalhar turbinada, né? Então, a gente não pode considerar isso como algo saudável, como algo positivo. E, e eu acho que um dos grandes fatores que tem levado as empresas a repensarem seu estilo de trabalho, sua cultura, são os novos entrantes no mercado de trabalho, as novas gerações. Porque para elas não faz sentido levar esse estilo que nós aprendemos como normal, de ser workaholic, de trabalhar até a exaustão, eles não viram o sentido, ou de ter posses em excesso, de trabalhar só para obter e guardar e não usufruir, ou usufruir doente, não é? Então eu vejo com muito bons olhos essa mudança de comportamento, essa mudança de valores que as novas gerações estão levando para o mercado de trabalho. Embora, logicamente, tenha aí uma disputa, porque quem está no topo, quem está na liderança e que foi formado por valores antigos, tende a não aceitar. Como assim esse cara não quer trabalhar, fazer hora extra, não quer trabalhar no final de semana? Né? Ele tem que trabalhar porque ele vai querer ser diretor da empresa tal. Quando ele vê que as pessoas ali de 20, 25 anos querem ter os seus ganhos, querem ter sua receita e querem ter uma qualidade de vida, mas que ele não vai abrir mão disso para chegar a diretor, para ter um baita de um bônus, né? Isso causa ali um atrito muito grande. Mas eu percebo que as empresas estão mudando isso. Existe toda uma ironia dentro aí das redes sociais que eu vejo, menosprezando as novas gerações, né, dizendo, ele não quer trabalhar, ele reclamou que o horário de almoço é pouco, tal. Tem ali seus exageros, tem logicamente alguns indivíduos que extrapolam isso no meu entendimento, né, levam isso a um extremo, o que não é positivo, mas a grande maioria tem essa responsabilidade, tem um nível de consciência que eu considero muito maior do que gente que tem ali mais ou menos a nossa faixa etária, né, porque acho que eles já vêm com isso de berço, de trabalhar a questão da autoconsciência, e eu vejo, ao contrário de muita gente assim da nossa faixa etária, né, que desqualifica, que acha que esses novos entrantes não querem trabalhar direito, ou que são esforçados, eles já vieram de fábrica preparados para o novo mundo. E que esse novo mundo não quer morrer de trabalhar. Né? E que ótimo. Ninguém, não pode ser normal morrer de trabalhar. Né? Eu penso dessa forma. Não sei o que você acha. Bom, quando você fala assim, empresas que estão com os cofres cheios, mas as pessoas adoecidas, elas não estão ricas, né? Isso aí era um modelo da época da escravatura, né? E a escravatura já acabou faz tempo. Só que, porém, a gente carrega resquícios disso ainda, né? Essas heranças transgeracionais, que é completamente sistêmico isso, e que precisa ser quebrado. E talvez essa geração que você está falando, que está vindo com outras mentalidades, estão fazendo isso. Porém, eu busco sempre o equilíbrio, sabe, o Denis? Eu nunca gosto dos extremismos e nem nada que nos separe, né? Então, eu acho que existe, assim, existe uma evolução, as coisas evoluíram. Quando a gente antigamente falava em cuidar de pessoas, a gente falava de departamento pessoal. Antigamente as pessoas eram vistas só como números. Depois passou para recursos humanos. Hoje a gente fala RH, fala gestão de pessoas, gestão de gente. Isso já evoluiu, mudou bastante na concepção das pessoas para entender que as coisas podem ser diferentes. A gente está num processo evolutivo, né? Porém, a gente tem que entender que tem valores que nunca vão mudar, como respeito, comprometimento, né, ética. Tudo isso, eu acho que são valores que talvez eu ainda estou nessa geração que eu me valorizo muito nessas coisas ainda. Você dá sua palavra, você honrar aquele compromisso e tal. Eu acho que isso mostra profissionalismo e maturidade. Agora, eu acredito que se o trabalho for planejado, organizado, bem direcionado, e aquela pessoa for treinada, capacitada,
para poder fazer ela bem feito e fazer aquilo com entusiasmo, porque quem trabalha sem entusiasmo precisa de muitas horas para trabalhar para sair uma coisa bem feita. Mas quando a pessoa gosta, tem prazer, sente estímulo no que está fazendo, ela passa trabalhando ali de boa e com poucas horas ela consegue dar resultados fabulosos. Agora, quando a gente está triste, mal-humorado, a gente não consegue dar resultado bom. E aí, quando você fala que a geração hoje fala que não quero mais. Eu ouvi uma reportagem sobre isso que eu achei extremamente interessante e muito assim, me tocou. Foram jovens falando que foram criados com pais que não tinham tempo para nada, que os pais passavam horas trabalhando, fazendo hora extra, se matando no trabalho, porque ainda tem esse pensamento que para ficar rico tem que se matar de trabalhar, né? Isso aí é uma crença limitante muito grande. E aí eles viram os pais tanto assim que eles não tiveram momentos de viver com esse pai. E aí hoje eles estão buscando essa diferença. Para eles não é tão importante ficar tão ricos, claro que eles gostam de dinheiro, e hoje tem muitos jovens ganhando muito mais do que pessoas da nossa idade aí, porque eles têm um conhecimento maior da tecnologia, estão desenvolvendo projetos maravilhosos aí, e que estão conseguindo se sobressair. Só que eles entenderam que a convivência familiar fez falta para eles. Hoje, esses adultos que estão entrando no mercado de trabalho são pessoas altamente carentes de pai e de mãe, porque tiveram que sair para trabalhar, para lutar para caramba, para poder suprir eles de necessidades materiais, mas as emocionais falharam. Então, eu vejo que eles estão vindo quebrando padrões, mostrando, peraí, olha para o outro lado, né? Dá para poder trabalhar, dá para ser feliz com um pouco menos, talvez, ou até mais, mas com mais qualidade de vida. E aonde a empresa que identifica que uma pessoa que tem qualidade de vida, que trabalha mais feliz, ela vai produzir muito mais. Muito mais. Quando a pessoa se sente vista, respeitada, valorizada, ela vai produzir muito mais. Tem coisa pior do que você trabalhar com raiva? Quando eu estou com raiva, eu não funciono de jeito nenhum. Quando eu estou com o meu estresse, assim, o meu cortisol atacado, eu tenho que parar aquele dia e falar, não, peraí, deixa eu passar para depois eu ver o que eu vou fazer. Então, pessoas que não têm opção, que têm que trabalhar, que têm que fazer aquele serviço, trabalhar com raiva, jogando todo aquele estresse ali, ela vai fazer esse serviço mal feito, é retrabalho, né? A empresa vai mandar embora, e isso é custo para a empresa, rotatividade alta dentro de uma empresa é custo. Então, será que não seria muito mais inteligente promover essa ideia que dentro de empresa também pode-se ter qualidade de vida? É isso. Maravilhoso, adorei sua análise. Acho que é por aí mesmo. E Débora, você também oferece serviço para quem busca posicionamento, construir sua reputação, principalmente nos ambientes digitais, nos meios profissionais. Mas como é que a gente consegue conciliar esse posicionamento sem ser atropelado pela necessidade de estar sempre performando no máximo? Eu, por exemplo, eu tenho que me policiar muito, tenho que me patrulhar para não publicar só coisas sobre performance, né, sobre trabalho. Então, eu acredito que isso também faça parte das outras pessoas, porque posicionamento não é apenas o que você sabe, as suas habilidades técnicas, mas também valores, sua forma de pensar, comportamento, seu jeito de viver, o lifestyle conta muito. Eu vejo quanto é tanto positivo quanto negativo aquilo que você publica, né? A impressão que isso causa nas pessoas. Mas essa necessidade de estar sempre presente nas redes sociais não é exaustivo também? Ai, demais. Ai, demais. Então, eu acho que
todos nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Outro dia eu estava pensando comigo mesmo exatamente sobre isso. O mundo está muito barulhento, né? Agora todo mundo tem essa liberdade de expressão, que basta ter um celular, basta ter uma câmera, tudo todo mundo quer mostrar, tem receita para tudo. Você abre assim o tempo todo, tem alguém te querendo vender um curso para você aprender isso, aprender. Então, assim, nossa, o mundo se tornou cheio de mestres, né? De sabedoria aí. Porém, eu vejo assim, a internet, as redes sociais facilitaram muito a nossa vida, trouxeram muitas coisas, né? Tanto que a gente está aqui fazendo uma live, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas já existe uma amizade entre nós que foi construída por causa desse mundo moderno, né? Dessa facilidade. Porém, existe também um adoecimento muito grave, porque isso aí tocou muito. Vou voltar de novo na criança ferida lá, naquela pessoa que não se sentia vista, que não se sentia reconhecida e que quer ser vista. E quem que não quer ser visto? Quem fala que não quer é mentira, porque senão não teria uma rede social, né? Quem está numa rede social é porque gosta de ser visto, quer ser reconhecido. Ok, até aí não tem nada demais. Mas eu acho que tudo que é excesso, né? Tanto a falta, eu também não aparecer de jeito nenhum e eu também aparecer demais, tudo em excesso é adoecedor, né? Então, assim, eu vejo as pessoas repetindo assuntos e voltando, porque chega uma hora que esgota. E eu acho que a gente precisa de um pouco do mistério, né? Para dar um sabor diferenciado, assim. Poxa, essa pessoa, eu sei o que ela come, que horas que ela dorme, o que ela faz, onde que ela vai, o que ela pensa, o que ela sente. E isso parece que a pessoa também se torna desinteressante. Né? Na minha terra, lá, a gente falava assim, quando a pessoa ia muito numa festa, estava em todas, ela era muito arroz de festa. Eu mesmo fui muito arroz de festa, porque eu ia em todas as festas, adorava, tal, tal, tal. Mas eu entendia que isso era uma pessoa carente em mim. Quando eu fui entendendo que a pessoa que mais precisa me conhecer, mais precisa saber de mim, que mais precisa me ver, sou eu mesma. Então, hoje, eu utilizo as redes sociais como uma estratégia do meu trabalho profissional, como o que eu penso sobre a vida, igual você falou, a gente deixar a nossa identidade no mundo, mas não como algo que todo mundo precisa saber tudo que eu faço o tempo todo. Né? E eu vejo assim que a gente teve uma época que eu me peguei muito lá no LinkedIn, o dia inteiro lá, querendo ver quantas curtidas, né? Não sei o que. Aquilo se tornou um vício, e eu vi que eu estava trabalhando gratuitamente 8 horas do meu dia para o LinkedIn, para o algoritmo, né? Para poder manter conteúdo, manter a rede deles ali funcionando. E aquilo estava me dando um desgaste mental, um desgaste emocional, um desgaste físico. E eu não tenho essa necessidade de ter que provar o tempo todo para as pessoas quem eu sou, o que eu faço, né? Eu tenho a necessidade de eu saber quem eu sou. Claro que eu preciso me divulgar, eu preciso das pessoas me reconheçam, eu preciso de tudo isso, mas eu preciso de equilíbrio. E a gente precisa de privacidade. Eu acho que essa falta de privacidade que a gente está vivendo hoje em dia, né, ninguém tem segredo de mais nada da vida, tudo é postado, ele é adoecedor e vai perdendo um pouco a magia do mistério, daquela coisa gostosa, da gente imaginar, nossa, o que será que essa pessoa faz? Como deve ser a vida dela? Hoje, eu admiro muito essas pessoas que conseguem ter essa descrição de vida, que consegue, né, ponderar, que consegue participar, ter falas importantes. E uma coisa que me incomoda muito, sabe, Denis? Vou compartilhar com você aqui. Por exemplo, está acontecendo uma fatalidade no mundo. Vamos supor, uma artista lá separou do seu parceiro, tal. Aí vira uma fofoca, aí todo mundo vem dar um pitaco na vida da pessoa. Gente, aquela pessoa é um ser humano. Ela é como eu. Eu não sei, dentro da minha família já teve muitas tragédias, não sei na sua. Eu não gostaria que a tragédia da minha família fosse uma discussão do mundo inteiro para cada um dar um pitaco. E aí eu vejo muitas pessoas boas, profissionais, usando da dor do outro para poder ficar falando daquele assunto, daquela temática, né, que batendo.
né? Vou dar um exemplo, aquele rapaz que se matou e matou os filhos para poder vingar da mulher que ele achou que estava traindo, na verdade eles estavam até separados. Nem quero ficar falando disso aqui, mas estou usando como exemplo. Nossa, todo mundo, tudo quanto é artista, todo mundo. Para mim, é uma falta de respeito com quem está vivendo a dor. Eu não quero me autopromover em cima da dor do outro. Se tem uma coisa generalizada que eu posso falar, né, o ponto de vista de coisas boas, de superação, ok. Mas você pegar e achar que você é juiz, que você tem a receita, porque ninguém está livre de viver nada, nem de bom nem de ruim na sua vida. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito e limites, né? Porque quando a gente começa a viver uma liberdade sem limite, já não é mais liberdade. Isso vira libertinagem. Então, acho que a gente ter esse cuidado, né, com a nossa imagem, tentar se proteger. Eu já fui muito de postar toda hora e tal, mas era o quê? Eu acredito que isso vai passar, essa onda, como passou comigo. Por quê? Era entusiasmo, a gente não tinha essa ferramenta que a gente podia se mostrar, que a gente podia tirar foto, só que virou uma disputa. Hoje, quem é a pessoa mais feliz do mundo, quem come melhor, quem frequenta melhor, quem viaja mais, e a gente fica postando pseudo-felicidades aí, né? Felicidades fakes, parece que a vida de todo mundo é perfeita. Aí, cara, você tá fudido ali, ralando, batalhando para pagar seus boletos, naquela dinâmica toda. Você abre uma internet para relaxar, você olha lá, nossa, a vida de uma assim, a outra tá maravilhosa. Aí você pensa, cara, todo mundo tá bem, só eu que tô ruim. Isso aí vai afundando a autoestima das pessoas. E aí a gente nunca ouviu falar em tantas pessoas desistindo da própria vida, como a gente tem ouvido falar. Por quê? Está ficando assim, imbatível, ninguém consegue chegar nesse padrão de felicidade perfeita, desse perfeccionismo que não existe, né? Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, cuidado e maturidade. Relaxar um pouquinho, desligar a tela, vai fazer uma caminhada, vai passear com teus filhos, vai curtir. Quem está perto de você, desliga um pouco, porque a gente está viciado, né? É dopamina. Então, eu acho que eu falo a gente, porque eu já me vi muito nessa coisa e hoje eu tento diminuir, mas ainda dependo muito, porque eu trabalho com Instagram, desculpa, trabalho com WhatsApp, trabalho com tela o tempo todo. Então, se a gente não se policiar, a gente adoece e não é legal o resultado. Concordo, eu também tenho feito esse exercício de me fiscalizar mais, para não ficar publicando com muita regularidade, e que não seja só performance, só trabalho, né? Porque acho que isso acaba também passando uma imagem um pouco falsa, né? Porque cada um de nós tem as suas atividades, seus hábitos pessoais fora do mundo do trabalho. Né? Então eu acho isso muito importante de ter pelo menos a consciência de que existe vida fora das telas, né? E eu duvido que esses influenciadores, esses megas influenciadores, estejam com a saúde mental em dia. Eu duvido. Porque é muita pressão, é necessidade de se expor constantemente, você não tem vida privada, você não consegue dar uma volta no shopping, tudo tem que ser com aparato de segurança, a sua vida é extremamente cronometrada. Então, o que antes era restrito apenas a grandes astros de Hollywood ou da música, e que tem ali, e que tinha ali todo um staff, pelo menos para dar um suporte, uma retaguarda, hoje nós vemos pessoas extremamente jovens, sem preparo nenhum, colocando toda a sua vida no YouTube, no Instagram, no TikTok, e sem preparo emocional e equipe, seja família, seja empresário, para dar esse suporte, né? Eu vejo o caso, por exemplo, do Whindersson Nunes, que muito jovem explodiu aí no YouTube, depois foi desenvolvendo uma série de atividades com relação a humor, show, luta de boxe, e que vira e mexe ele tem que se internar, né? Tem que se internar para fazer um detox, eliminar o uso de entorpecentes, etc., mas que ele não consegue se livrar totalmente, porque ele precisa voltar ao, entre aspas, vício das redes sociais para ter dinheiro, né, para ter uma receita recorrente. Então você acaba entrando na roda do hamster, né? E você tem que ficar lá, de vez em quando você sai da roda,
para ganhar energia novamente, para colocar óleo nas engrenagens e volta para a roda do hamster. Isso deve ser muito exaustivo e parece o mito de Sísifo, né? Você toda hora carrega pedra, cai, aí você levanta, cai. Eu não acho que isso seja nem um pouco saudável, por mais dinheiro que sugere, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque uma das coisas que mais me preocupa não é só ser um influenciador, é que existe muito influenciador de coisas ruins aí. A gente está vendo aí toda hora caindo vários influenciadores envolvidos com crime, envolvido com misoginia, com várias coisas perdidas aí, né? Casa de Coisas horrorosas. apostas. Entendeu? Várias coisas que não são saudáveis, que não são legais, que estão sendo vendidas e que muitas pessoas estão seguindo. Se todos os influencers fossem bacanas, que vendessem ideias boas, prósperas, coisas saudáveis para a vida das pessoas, ok, vamos viciar mesmo e ver coisas boas. Mas o problema é que no meio disso tudo aí tem muita coisa misturada, muita coisa ruim, e que as pessoas estão perdendo o seu valor humano, né? Seus valores humanos, né? Então, isso não é legal, não é saudável. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio de tudo isso. A gente precisa usar essas ferramentas, sim, porque é uma evolução, não adianta a gente falar que não é. O mundo é disso daqui para frente, mas a gente tem que entender até onde, né? Até onde isso é saudável, até que ponto eu posso usar essas ferramentas de uma forma produtiva, positiva, que seja bom para mim e para a humanidade. E não para ser uma coisa para poder fazer maldade para as pessoas, né? A gente vê tanto caso de pedofilia, feminicídio, tanta coisa crescendo, tanta coisa horrorosa que a gente ouve falar. Então, eu acho que a gente precisa começar a se policiar nas nossas escolhas que a gente faz, do que a gente quer assistir, quem a gente quer seguir, né? Eu sempre tive comigo assim, eu sempre quis estar perto das pessoas que eu admirava, né? Tipo assim, de pessoas que são grandiosas, que têm valores, igual você citou aí, uma que eu sou apaixonada, né? Que eu gosto muito de ouvir, é a Lucilena Galvão. É uma das minhas favoritas que eu gosto de ouvir, tantas outras, tanta gente bacana que tem aí. Mas até elas, às vezes, a gente precisa desligar um pouco e ter a nossa própria opinião, a nossa própria autonomia, a nossa própria legitimidade com a nossa personalidade. Porque se tudo que eu for viver é o que o outro falou, eu vou usar o perfume porque a fulana usa, eu vou. Não, peraí, quem eu sou no meio disso tudo? A gente vive num mundo hoje que as pessoas se preocupam muito mais com a aparência do que com a própria essência. Então, as pessoas estão cuidando muito mais de uma perfeição que não existe do que realmente buscar encontrar quem ela realmente é, né? Viver aquela paz constante consigo mesma, porque está tão no barulho do mundo, na competitividade, na medindo a minha vida com o do outro. Primeira coisa que a gente nunca deve comparar a nossa vida com a de ninguém, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu jeito de fazer. E é claro, eu vou falar para vocês, Débora, você então hoje é livre de qualquer. Não, claro que eu quero ser reconhecida, claro que eu quero me destacar. Não estou sendo hipócrita, mas eu quero ser reconhecida por quem eu sou de verdade. E não porque eu sigo um padrão que a sociedade me impõe para seguir. Uau, perfeito, perfeito. Também sou signatário desse pensamento. Débora, estamos chegando aqui a 1 hora de Passou conversa. rápido, né? Falando até. Quando a conversa é boa, o tempo flui mais rápido, né? E para Verdade. encerrar, a pergunta que eu sempre faço. Débora, qual foi ou qual é a maior ousadia da sua vida? Olha, Denis, eu vou te falar. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito ousada, muito ousada. Eu nunca aceitei não da vida como resposta, sabe? Então, eu acho que se eu for enumerar quantas as ousadias e qual foi a maior, eu não saberia, né? Eu acho que ousar a existir nesse planeta Terra e você decidir ser uma pessoa do bem, aonde você tem um mundo que te convida com tantas coisas para você ir para um lado desvirtual, essa pode ser a maior ousadia que a gente tem, é você escolher ser uma pessoa do bem todos os dias. Você plantar amor,
Não sei se eu consigo fazer da melhor forma, mas hoje a minha maior ousadia, eu acho que é seguir o caminho do bem, do amor, da verdade, dos verdadeiros valores humanos. Então, eu poderia enumerar várias coisas, mas eu acho que ousar a existir, a ser uma pessoa que vem buscando evolução a cada dia, acho que essa é a minha maior ousadia. Excelente. Débora, para quem quiser saber mais sobre você, como pode fazer? Deixa suas redes sociais para gente. Ah, tá ótimo, agradeço muito, né? Eu faço um trabalho aí, como eu disse, dentro das empresas, com rodas de terapia organizacional, com workshops, design thinking, várias temáticas na área de empreendedorismo e também faço um trabalho de psicoterapia com processos terapêuticos individuais, particulares, que as pessoas podem estar me procurando. Também sou consteladora familiar, consteladora empresarial, então tenho uma bagagem boa para poder dividir meus conhecimentos. Quem quiser pode anotar meu número, é 011 966 50 0441. E meu Instagram é Débora Kelly, _terapeuta, e no LinkedIn eu estou com Débora Kelly de Oliveira, no Facebook também. Então, assim, quem quiser pode me procurar, será um prazer. O meu maior propósito de vida hoje é ajudar pessoas a descobrirem o grande tesouro que elas são. Olha, excelente. Adorei, Débora. Agradeço novamente a sua participação e para você que está nos assistindo, fica o convite para que daqui mais 15 dias você volte nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para mais uma entrevista com pessoas que ousam. Até mais. Eu que agradeço aí, viu, Denis? Muito obrigado pela oportunidade e conta sempre com o meu apoio aí. Obrigada.